Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Prosas, nosso quadro no podcast Gestão do Ensino Superior. Eu sou Gustavo Lima, repórter da revista, e estou aqui com Sandra Seabra Moreira, a editora da revista. Oi, Sandra, como é que vai? Olá, Gus! Olá, ouvintes e internautas! Neste episódio, temos o prazer de receber Lúcia Teixeira, presidente do SEMESP e da Universidade Santa Cecília, a Unisanta, localizada em Santos, aqui no estado de São Paulo. Recentemente reconduzida à presidência do SEMESP para o triênio 2024-2027, o primeiro mandato de Lúcia teve início em 2021, quando se tornou a primeira mulher em 42 anos a liderar a entidade. Lúcia é psicóloga, educadora, escritora. É uma especialista na vida e na obra de Patrícia Galvão, a Pagu, sobre quem já publicou 4 livros. Em 2023, Lúcia publicou Os Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão, pela editora Nocelle e Unisanta. Antes desse livro, que já é um sucesso editorial, a Lúcia publicou a trilogia composta por Pagu, Livre na Imaginação, no Espaço e no Tempo, editado pela própria Unisanta, em 1988. E o segundo livro foi Os Croquis de Pagu, publicado em 2004 pela Cortez e Unisanta, e Viva Pagu, fotobiografia de Patrícia Galvão, publicada em 2010, uma coedição da Imprensa Oficial e da Unisanta. Na Unisanta, Lúcia fundou o Centro de Estudos Pagu, em 2005, que reúne cerca de 3 mil arquivos originais e digitalizados sobre Patrícia Galvão. Então, Lúcia fala dos grandes desafios do ensino superior no Brasil. E vocês podem saber sobre esses desafios, sobre o contexto e o panorama atual, na revista Ensino Superior. A de março, por exemplo, traz entrevista com Lúcia, em que ela aborda aspectos desse panorama intrincado e complexo. Mas, para este episódio do Gestão do Ensino Superior Prosas, nós vamos retirar a presidente do SEMESP do âmbito institucional. Queremos aqui conhecer a Lúcia, escritora. Mais precisamente, vamos falar dos livros que a Lúcia escreveu sobre Patrícia Galvão, a memorável Pagu, a cientista, escritora, artista e militante comunista. Lúcia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, Sandra, Gustavo. Estou aqui na Unisanta, em plena efervescência aqui da universidade. E que bom poder bater um papo com vocês aqui, não é? Em educação e falando sobre livros. E eu acho que fica tudo muito interligado, como você falou, eu sou psicóloga e também educadora e pesquisadora, e a oportunidade de escrever livros é um pouco refletir sobre o nosso cotidiano, não é? E, ao mesmo tempo, perguntar, criar, junto com muitos outros que, junto comigo, não é, fazem a educação e fazem a vida. Então, é um prazer estar aí. Às vezes eu digo que me perguntam, mas que horas que você escreve, né? Eu falo, bom, as madrugadas também são feitas para isso, não é? Então, é uma forma da gente estar sempre inquieta, né? E procurando contribuir, assim como os meus personagens. Os meus personagens não são heróis, né? Eles são pessoas comuns que, como nós, né, tentamos reagir e fazer com que as pessoas não desistam. Perfeito. Então, vamos começar falando um pouquinho da Pagu, pode ser, Lúcia? Pode ser sim, pode ser. Depois eu conto sobre os outros livros também que você falou, né? Que são livros sobre educação, psicologia, literatura e também os infantos juvenis, de quem eu gosto muito, né? Os nossos leitores aí, mirins e jovens também, jovens de todas as idades. Ok. Bom, então é assim, na orelha desse 4º livro sobre a Pagu, Os Cadernos de Pagu, Geraldo Galvão Ferraz de Andrade, que é jornalista, filho de Pagu e Geraldo Ferraz, escreveu o seguinte: Pagu e Lúcia nunca se cruzaram na curva da praia, perto da Pedra da Feiticeira ou numa mesa do Bar Regina,
mas seus espíritos certamente se encontraram. Lúcia Teixeira tem um papel essencial na fortuna crítica biográfica de Patrícia Galvão. Muito bem, Lúcia, para você, quando aconteceu esse encontro do qual fala Geraldo, e em que momento você decidiu se dedicar à vida e à obra de Patrícia Galvão? E por quê? Bom, em 88 fui eleita para a Academia de Letras, aqui de Santos, né? E poderia escolher a minha patrona, né? E eu não gosto de caminhos fáceis de andar, né? Eu gosto sempre de pessoas complexas e, principalmente, sempre tirar preconceitos, desfazer, não é? Visões preconceituosas e também sobre a mulher, não é? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a Pagu, muitas pessoas não queriam que eu falasse sobre ela. Falaram, escolhe uma outra pessoa. Então, a partir daí, isso me instigou ainda mais a revelar as suas lutas pela liberdade, né, contra a violência, seu lado de apoio à cultura. Ela foi uma jornalista e também incentivou muito a cultura, e uma mulher que se reviu a vida inteira, né? Ela não teve medo de rever as posições, né? Você a apresentou como uma militante comunista, que ela foi nos anos 30, né? Unindo esse papel dos intelectuais com a militância política partidária, foi às ruas, não é? Foi a primeira mulher presa no Brasil por motivos políticos, mas ela mostrou essa posição de estar sempre se revendo, e por isso foi muito criticada, né? E eu acho que isso é muito fundamental para os tempos atuais, que a gente precisa, primeiro, não ter posições fechadas, essa polarização das pessoas que não abrem mão, ficam só revendo, escutando os seus próprios ecos, não é? E ela foi uma jornalista que documentou fatos, né? Deixou pistas do seu trabalho, mas esse material todo estava todo embaixo da terra, foi parar no lixo, enfim, estava todo espalhado, e as pessoas que detinham esse material, que agora está aqui no Centro Pagu Unisanta, né? Fruto dessa pesquisa, esse material fala não só da Pagu, mas fala de Brasil, fala momentos culturais e sociais do mundo. Então, e um exemplo de solidariedade, porque eu quis mostrar que sempre as suas posições foram movidas por solidariedade em momentos de esperança. Lúcia, você pode apresentar de maneira resumida cada um dos livros da Pagu antes dos cadernos? Então, esse foi o primeiro, Pagu Livre na Imaginação no Espaço e no Tempo, que já traz, né, já traz alguns documentos já inéditos, fotos que foram levantados, né? Depois disso, veio os croquis de Pagu, que, na verdade, são de 1929, também documentos ficaram guardados 75 anos, porque ela os fez como admiração para Tarsila do Amaral, que depois seria... ela foi o pivô da separação entre o Oswald de Andrade e a Tarsila. Então, esses desenhos que ela deu para a Tarsila foram jogados numa gaveta, né? E só depois de 75 anos, esse outro livro, que é a fotobiografia, né? São 400 páginas, Viva Pagu, e todos os livros tinham exposições, debates, deram origens a audiovisuais também, né? E o último, que é os cadernos de Pagu, né? Eu estou aqui com o próprio livro eu tenho também, mas essa é a capa, né? Então, são fotos também, e materiais que não couberam, são 5 cadernos inteiros que não couberam nos anteriores, né? E sempre, como muita gente quer pesquisar, vem aqui, né, pessoas do mundo todo, foi uma forma também de disponibilizar em livro esse material também, né, esse conhecimento sobre a vida da Pagu e a vida do Brasil, né, nossa evolução social, política e literária. Para os cadernos de Pagu, Lúcia, quanto tempo você precisou para organizá-lo? Organizar todo esse material? E se você puder já responder, em seguida,
Você considera que com os croquis, fotos e escritos, o mosaico da vida e obra de Pagou está completo? Ou o que falta? Uhum. Então, esses são os cadernos de Pagou, não é? Que são realmente manuscritos, né? Que de toda a vida dela, desde que ela surge no modernismo antropofágico, ela surge em 1929, não é em 1922, né? No modernismo como é conhecido. E então essa é uma forma de poder conhecer os pensamentos. Você vê que, inclusive, a letra dela, né, e o seu amor pela cultura, são recados pessoais que mudam o seu interesse, enfim, literário e social, e a questão do próprio filho, né, que ela, quando entra, então, na luta política, ela é obrigada, inclusive pelo próprio partido, a abdicar do papel de mãe, né? Então, eu acho que essa questão, principalmente mostrar nessa época que nós estamos de comunicação digital, né? Com essa singularidade de vários tipos de letra, é para revelar um outro momento histórico, não só da Pagou, como o nosso, e fazer o leitor interagir com ela, interagir com esses segredos, com esses mistérios, e, ao mesmo tempo, essa fragilidade e a força do papel. São vários momentos, como eu falei, depois que ela rompe com o Partido Comunista, ela continua socialista, mas uma crítica feroz, assim como ela não era nada condescendente com nada, e eu acredito que haverá sempre, porque é um livro aberto, isso, cada leitor constrói uma outra história, não só com Pagou, como com qualquer livro, Então, essas relações acabam acontecendo após cada um ter neste canto ou dobra do tempo, porque eu acho que a literatura, você sai do tempo como a gente conhece, e como eu falo, talvez o tempo seja uma ilusão, mas temos novas possibilidades. E esse é o objetivo de todos esses livros, não só como a Pagou, como outros, Inclusive, nós temos o microcosmo, aqui a gente deixa... Era só um pouquinho, Lúcia. Tá bom. Estou falando demais? Fazer um... Ô, Sandra, antes de você fazer a sua próxima pergunta, eu queria só lembrar os ouvintes que esse podcast também está sendo exibido no canal da Revista Ensino Superior, no YouTube. Então, se vocês querem ver mais detalhes desses livros todos que a Lúcia está mostrando aqui, corre lá para ver a gente no YouTube. Vocês vão poder ver a capa e outros detalhes de cada um deles. Ô, Lúcia, sobre os cadernos de Pagou, que eu vi o livro, manuseei, li, é maravilhoso. Você falou da questão do impresso, mas assim, o impacto que causa em nós agora, nesse tempo tão tecnológico, a caligrafia das pessoas. Antigamente, tudo, a pessoa entregava para você um documento, você já conhecia a caligrafia dela, que diz muito sobre uma pessoa, Ou, assim, é uma informação estética da sua personalidade que sumiu, hoje a gente não conhece mais. E assim, é muito bonito quando a gente abre o livro e conhece a caligrafia da Pagou, E, ao mesmo tempo, você vê, Sandra, é uma caligrafia que muda de acordo com o momento em que ela está vivendo, Às vezes escrevendo muito rápido, às vezes riscando a caligrafia, que, inclusive, a gente tem coisas pessoais, as compras pessoais que ela fazia, para poder viver, enfim... tanto livros, revistas, telegramas, táxi, inclusive quando ela vai para o exterior, ela dá a volta ao mundo e ao mesmo tempo, esse papel que conserva os sentimentos. Aqui você vê, inclusive nas cartas, as lágrimas que caíram, a carta que está suja, ou suja de batom, ou suja porque ela passou por vários momentos, foi enterrada embaixo da terra,
Eu tenho um material aqui, que inclusive é esse, o Microcosmo, é um caderninho que ela escreveu na prisão, que ele é minúsculo. Então, a letra dela é minúscula para aproveitar o pouco papel que ela tinha. E, ao mesmo tempo, ela dobrou inteiro porque ela escondia, para que ele não fosse confiscado na prisão, né? Porque tudo era motivo para investigação, né? Então, ela também coloca de uma forma, esse é o nome que ela deu, é Microcosmo, Pagu e o Homem Subterrâneo, que também é uma analogia a Dostoiévski, que fala também sobre o homem subterrâneo, que fala sobre... então, tudo tem uma analogia para poder chegar ao nosso tempo. E, ao mesmo tempo, ela não queria deixar com qualquer um que não pudesse entender, né? Ela queria ser compreendida nessa orientação das suas memórias, mas eu vejo nessas cartas, nos manuscritos, esse dever de narrar, de documentar, porque ela é, antes de mais nada, uma jornalista, né? E ela narra, inclusive, a dificuldade disso, de fazê-lo nesse caderno, com essa letra miúda, mas uma letra muito bem desenhada, que não era o comum para caber e ser entendida, né? Então, eu acho que ela deixou, né? Não foi entendida durante muito tempo. Então, eu me vi no dever também, que por várias pessoas que acreditaram também, confiaram em mim, né? Em poder mostrar tudo isso, né? E mostrar como escritora também a necessidade da escrita, da cultura, da arte como uma resistência, como uma ruptura, né? Uma transformação. Então, seja onde ela estiver, e também na prisão, esse apelo que ela faz para ela também reagir à depressão, né, à desistência que ela teve em muitos momentos, né, e fica claro essa variação de humor de uma mulher que ficou quase 5 anos presa e, ao mesmo tempo, viu os movimentos políticos e se desencantou com o comunismo, se desencantou com, talvez não com a ideologia, mas com a forma das pessoas conduzir, não é? E ao mesmo tempo, eu lembro no livro, né, um escrito do Albert Camus, quando ele diz que, quando ele recebeu um Nobel, que ele fala que a cada geração se sente condenada a reformar o mundo, como a Pagu achava, e ela queria reformar o mundo. E já em 57... o escritor fala, a minha geração sabe que não vai reformar o mundo, mas a nossa tarefa, e eu acho que por isso que também eu chamo a atenção nos meus livros, e nesse, inclusive, a nossa tarefa é ainda a maior do que reformar o mundo, é impedir que o mundo se desfaça, né? E o papel do escritor é esse também, tá certo? Agora é isso mesmo, impedir que ele se desfaça. Que ele se desfaça. Então, como quando me perguntam, você encontrou Pagu? Ou talvez ela tenha me encontrado, né? Nisso que a gente acredita na força da literatura, a força da escrita, né? E também do escritor, do jornalismo, de todo aquele que se dedica à arte, né? E ela foi uma crítica feroz, inclusive, do próprio modernismo, da história brasileira, quando ela fala que muitas vezes nos faltava o espírito do tempo, pela incultura, falta de informação, não é isso? E foi o que ela sempre buscou. Ela critica, inclusive, os seus próprios escritos, o seu próprio primeiro livro, que é Parque Industrial, que é na época da sua adesão, né, à política partidária, em que ela vai às ruas, que ela participa. Ela critica o seu primeiro livro, inclusive, a literatura social, que é o romance proletário, que ela diz que o Brasil importou, mas sem ter o devido conhecimento. E no segundo livro, ela critica o seu primeiro. É uma intelectual fantástica, né? Essa é a verdade, né, Lúcia? Eu acho que esse é o papel do intelectual, não ficar preso, não é? E sempre os meus personagens... Aqui, claro, uma pessoa que existiu, mas também nos outros livros, nas pesquisas sobre educação, quando eu falo da autoridade do professor, quando eu falo do aluno,
é ter essa independência, né? Independência dessa pesquisa intelectual e para a gente poder fazer o melhor, né? Persistir e fazer com que as pessoas não desistam. Não desistam. Uma última pergunta sobre esse trabalho seu com a Pagu, na verdade, uma penúltima. É assim, do último livro que você escreveu sobre ela, acho que é a fotobiografia, foi em 2010. Agora você retornou em 2023. De lá para cá, a gente percebe que teve um aumento do conservadorismo no Brasil. Você ponderou sobre isso, porque ela é uma figura polêmica, em função da sociedade que nós vivemos. Você ponderou sobre isso? Achou que isso podia, assim, esse avanço do conservadorismo poderia prejudicar a recepção da obra? Como que você viu essa questão? Eu nunca me preocupo com isso, vou ser sincera. Eu acho que a força da literatura, a força da pesquisa, você tem que furar barreiras, né? Você tem que... eu acho que isso permanece, que eu acho que, enfim, nessa paisagem que, muitas vezes é cinzenta, né? Foi na época da Pagu, e também muito agora, né? Eu acho que o importante, eu sempre busco isso, colocar essa semente da esperança, do esforço, não é? De que vale a pena você lutar, vale a pena ter dignidade, não é? Então, e a questão da liberdade de pensamento, da liberdade, enfim. Então, eu não pensei nisso porque a gente sempre tem restrições, não é? Sempre tem... E por isso que eu falo do papel do escritor, né? Que é muito importante esses sonhos de mundos imagináveis para a gente extrapolar, né? Abrir caminho, né? Dando razões para desejar realidades melhores do que a gente vive, né? E por isso eu nunca busco caminhos fáceis de andar, como dizia a Cecília Meirelles, né? Porque havemos de ser unicamente humanos, né? Limitados em chorar. Eu não encontro caminhos fáceis de andar. Os meus textos, as minhas pesquisas, são sempre algo que me incomoda. É sempre algo que eu quero saber mais, não só para os outros, como também me questionando as minhas formas de agir mesmo, né? E buscando a gente contribuir, né, com alguém, com alguma pessoa que não é valorizada, que está buscando, né, melhorar e que não encontra esse Pagu, mesmo que agora seja, em 88, como eu falei, era uma pessoa com muitos preconceitos, muito marginalizada, né? Então, eu queria também dizer da pessoa comum, que são as diversas Pagus, as pessoas que a gente vê na rua, né? Das mulheres, das pessoas que nos tocam aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, é um pouco falar da pessoa comum e desse sonho, da construção desses sonhos, né? Que a gente precisa ter. Como mencionamos aqui, o Centro de Estudos Pagu, da Unisanta, ele reúne cerca de 3.000 arquivos originais e digitalizados sobre a Patrícia Galvão, e a grande maioria inédita. Como se deu a criação desse acervo? E ele está aberto ao público? Desde o primeiro livro, em 88, comecei a ser chamada para muitas palestras, muitas exposições, né? E as pessoas queriam ter acesso a esses documentos que eu colocava nos livros, e alguns não cabiam em cada livro. Então, à medida em que eu fui escrevendo, eu fui formando esse acervo. Era o acervo da Lúcia, mas no que não cabia, né? E que, então, já no segundo livro, nós tivemos, que já foi o Croquis de Pagu, aqui na Universidade de Santa Cecília, em uma ala muito importante da Biblioteca Central, tem esse Centro Pagu, que ele recebe pessoas de todos os lugares do Brasil, né, que vêm aqui pesquisar. Agora, inclusive, vai ter uma exposição no Itaú Cultural sobre o Oswald.
sobre muitas pessoas, não só sobre a Pagu, mas aqui nós temos material sobre eles, né, que surgiram dessa pesquisa. Então, são documentos originais, né, que estão todos digitalizados, foram digitalizados justamente para os livros, e a partir daí ele está disponível, assim como o site www.pagu.com.br, né, que também recebe e informa as pessoas aí sobre pesquisas, são estudantes, são pesquisadores, são teses, deu origem a muitas teses de mestrado, de doutorado, a peças de teatro, a filmes, né, a minisséries da televisão, que aqui eles vêm buscar a informação fidedigna, né, original, não é algo que já passou, porque é incrível o que se escrevia a respeito da Pagu e de outros materiais totalmente modificados, inclusive fotos que não eram dela, né? Então, essa questão da pesquisa tem que ser algo muito rigoroso, né? Que eu faço questão aí de preservar. Bom, aí você escreveu sobre educação, escreveu literatura infanto-juvenil, como nós dissemos, são cerca de 12 livros. Você pode falar um pouco sobre essa produção, essa grande produção tua? Maior Contar aqui para os nossos ouvintes, por favor. Maior prazer, Sandra, de falar com vocês e com os ouvintes, né? Conforme falei também, um dos primeiros sobre mulheres, né? Fruto Proibido, um olhar sobre a mulher, que esse depois eu posso falar, pretendo aí reeditar com outras informações. Também ele é de 99, mas que a gente possa incorporar com questões atuais relativas às mulheres, né? A posição das mulheres. Você pretende ampliar, uma edição revisada e ampliada. Ampliada, isso. E também colocando minhas observações pessoais, minhas vivências pessoais, não é? Durante todo esse tempo, né, de vida. Esse aqui, que é a Autoridade do Professor, uma edição da Cortez, que também pesquisa a relação professor-aluno no ensino superior, foi a minha tese de mestrado, e ele é nessa edição de bolso aí para professores, para estudantes. A Claridade da Noite, ele pela primeira vez é de 97 também, ele já tem outras edições, até com o meu nome, porque eu era Furlane, agora sou só Lúcia Teixeira. Eu vi mesmo essa diferença de nome. Pois é, na bibliografia, isso é interessante, porque tem bibliografias com o sobrenome que era de casado, e agora com esse Teixeira, que é como eu sou mais conhecida mesmo, né? Perfeito. E aqui, ele pela primeira vez levantou e sistematizou, né, dados sobre o aluno do ensino superior noturno e essa relação, né? Até porque, na época, o ensino noturno superior era visto como de segunda categoria, né? E neste livro eu falo, né, da importância deste aluno e do estudante trabalhador, do trabalhador estudante, daquele só aluno, né, estudante em tempo integral, e essa questão teórica mesmo, rebatendo algumas teses da época. Né? Ele é muito adotado em muitas teses, né? Depois tem outros, esses são colaborações, também relações interpessoais na formação de professores, junto com outras professoras, também Memória Feminina, Mulher na História. De novo, né? Você retoma a questão de gênero, a questão da mulher. Questão de gênero, né? Os infantos juvenis, que começou, na verdade, o nome do personagem é Lucas, que é quando meu filho tinha 6 anos, esse é de 2006, e ele faz uma viagem pelo tempo, né? E pela Baixada Santista, né? Olha só. Mas ele é adotado por escolas de todo o Brasil, né? Porque fala de fatos da história que são... E sempre a viagem no tempo, né? Que depois eu retomo. O Segredo da Longa Vida, né? Que eu tenho também aqui o exemplar japonês, mas... Foi traduzido para o Japão. Foi o primeiro infantil
brasileiro traduzido para o japonês, né? E adotado lá também por escolas brasileiras, escolas japonesas, né? E Olha ele aí quando chega a imigração japonesa aqui no Brasil, que entra por Santos, né? E de uma forma assim bem interessante. O Caminho para Ver Estrelas, que também fala, também é do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, esse já voltado mais para adolescentes, mas crianças, jovens e pessoas de todas as idades também, né? E também recomendado pelas Nações Unidas, porque fala dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E depois tem outros, mas aí são artigos, eu vou abrir rapidamente esse aqui, enquanto eu vou falando. E o interessante é sempre esse contato com o leitor, né? Porque é o que eu falo, cada leitor acrescenta muito, né? E nesse livro, né, que é O Caminho para Ver Estrelas, que eu falo dos jovens, numa época em que estão definindo várias coisas, né? E como nós temos, assim como muitos não têm possibilidade de viver a adolescência devido a condições desiguais de vida, né? Porque muitos passam da infância para a idade adulta, né? Sem ter essa adolescência. Assumindo responsabilidades, né? Já assumindo, então, falar de adolescente, como eu falo, pressupõe que tem um adulto bancando esse adolescente, total ou parcialmente, né, as condições de vida. E nem todos os jovens têm essa possibilidade. E, principalmente, um tema que está em todos os livros é vencer essa desesperança, né? Dar para os jovens um sentido para existir, que muitos não têm, né? Uma proteção para o acirramento dos quadros depressivos, né, que não afetam não só jovens, mas que nessa idade tem um impacto muito grande, né? Então, ele fala também aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável, e aqui, inclusive, um dos capítulos do livro, que ele foi lançado em 2019, mas ele fala de 2020, aqui, olha, uma epidemia mortal e fora de controle que a Organização Mundial da Saúde considera uma ameaça mundial. Não sei se dá para ver. Não. O vírus, aqui, o vírus é Alienation, que tem um nome, né? Atingiu muitas pessoas do país e do restante do mundo, né? De todas as faixas etárias. Só começaram a notar sua existência quando todos os jovens de uma cidade foram atingidos. E aqui também é uma forma de... Também tem uma playlist que, conforme a gente vai... que tem relação com cada capítulo do livro, né? Ô, Lúcia, deixa eu só, assim, vamos para o ouvinte entender. Esse livro, O Caminho das Estrelas, foi escrito em 2019. 2019. E trazia todo esse panorama que se tornou real em 2020, é isso mesmo? Ele fala que em 2020 nós teríamos uma pandemia, tá? Isso. E que só que a pandemia e o vírus que eu estava preocupada aqui, que o livro se preocupa, né? É da saúde mental, né? Que também foi muito afetada aí com a pandemia da Covid, né? E aqui ele viaja em vários lugares do tempo, jovens, né? Luca, em 2038, aí eles veem cenários distópicos em várias épocas, tá certo? Mas eles partem de 2020, tá? Porque fala de universos quânticos, fala de uma forma... Eu estou querendo achar aqui, mas eu vou... ele vai para 2038, 2048, mas parte disso. Tem algum lugar que eu daqui a pouquinho eu acho para vocês. E os cenários também, fala da questão climática, né? Certo. E é uma viagem no tempo, né? Que a gente também procura
trazer essa questão, né, desses universos paralelos, enfim. E coisa que para os jovens, eles embarcam nisso de uma forma muito gostosa. É interessante que, às vezes, não para todos, esse pedaço também eu gosto muito quando falo da Anísia da Silveira, acho que aqui a psicóloga também fala, né? E ela fala assim, não se curem além da conta. E é o que eu acho também. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas, diz Anísia da Silveira. E é um pouco que eu procuro no livro, porque a gente pode deixar a imaginação fluir e o leitor também, e o leitor embarcar nisso também, né? Então... Ô, Lúcia, qual vai ser a próxima publicação? Qual é o próximo livro seu? Bom, o próximo tem próximos aí que eu estou pensando, mas aqui, inclusive, tem uma hora em que eles viajam, a 11ª hora, que fala que na 11ª hora do dia 11 de novembro, na Primeira Guerra, e depois, na segunda, 11 de novembro de 2018, houve um cessar-fogo, e disseram que seria que esta grande guerra acabará com todas as guerras. E a gente viu que a Segunda Guerra também, né, não acabou, mas esperemos que esses conflitos armados que a gente está vivendo, que eles acabem, né? Até porque impedir que o mundo se desfaça, né? É como você falou, né? Agora cada tensão, cada prenúncio de tensão e envolvendo armas, a gente está com medo, porque pode acabar tudo simplesmente. Mas não vamos deixar, acho que nosso papel é esse, né? Dos educadores, dos pensadores e das pessoas, né? Que se preocupam aí com outro ser humano, né? Sim. Ô, Lúcia, e antes da gente se encaminhar para as nossas interações finais, eu quero trazer aqui uma pergunta especial de uma pessoa que se animou muito quando soube que você estaria aqui. A nossa amiga, colega de podcast, conselheira editorial da revista e vice-reitora da Unifeob, a Dani Rodrigues. Ah, uma querida. Vamos rodar aqui a pergunta dela. Lúcia, oi, que super prazer te receber aqui no nosso podcast, que alegria, que honra, que privilégio ao mesmo tempo. Obrigada por tudo que você nos representa e nos inspira a sermos melhores todos os dias. E a minha pergunta para você, Lúcia, é a seguinte: como é ser uma líder mulher em um segmento com tantos homens ocupando posições de decisão? Quais são as grandes oportunidades e os grandes desafios que você encontra nesse contexto? Um beijo para você. Querida Dani, muito obrigada. É um prazer estar com vocês todos aqui, com aqueles que estão conosco também aí nos assistindo, nos vendo, né, para as várias plataformas. Eu acho que é um prazer e uma responsabilidade enorme, né, o fato de, desde a primeira eleição, em 2021, nós estávamos em plena pandemia, né, e então, com o meu querido amigo Hermes Ferreira, que nos pediu, né, que assumisse, fez a indicação do meu nome, e aí toda a diretoria atendeu, e todos os associados, foi um resultado de um consenso, né, por unanimidade, que voltou a acontecer nesse segundo mandato também, e eu acho que o Semesp é isso, é uma obra de educadores mesmo, mulheres, homens, né, tem essa força política e social muito grande, né. Eu faço parte aí do Semesp desde a primeira diretoria, porque meu pai fez parte, né? Eu não exercia, não era diretora, claro, mas auxiliava meu pai. A nossa família é sempre muito unida, né? A família Teixeira, onde um entra, outros ficam sempre auxiliando. E eu acho que isso é enfrentar esses desafios mesmo, né? Que a educação brasileira passa, e principalmente propiciar esses modelos de gestão que são de conciliação, de diversidade, de inovação, de inclusão, não é?
e para essa excelência que a gente busca e que a gente sabe que o ensino superior particular faz e pode fazer cada vez mais, né? E essa interlocução com o governo. E eu acho que as mulheres também, ao lado dos homens, a gente aprende a prevenir e resolver conflitos, né? Essa é a minha história sempre. Então, o que poderia ser algo, talvez, que essa diversidade, eu acho que é muito bom, porque esse debate, não é? Com a maioria das mulheres, né, esse nosso trabalho é feito com muito amor, com muito esforço, com muita união de todos, não é? Então, com muita vontade. Então, é isso, estar inteira em cada momento, não é? E agradecer as mulheres e os homens que são tão representativos, né? E que nos ajudam em tantos momentos, assim. Então, é uma grande responsabilidade, mas uma grande alegria estar com essas pessoas que fazem toda a diferença e essa história do Semesp. Lúcia, a conversa está sendo maravilhosa, mas infelizmente a gente tem que se encaminhar aqui para as nossas perguntas finais. Mas antes eu quero lembrar que esse podcast, assim como os nossos outros episódios, tem o apoio da SEI, Paixão em Transformar a Educação com Tecnologia, e que também pode ser visto no YouTube. Então, todos esses livros que a Lúcia comentou aqui, trouxe, mostrou para a gente, vocês também, ouvintes, podem acompanhar e ver, se vocês optarem por acompanhar o podcast no canal do YouTube. Mas aqui, Lúcia, a nossa primeira pergunta dessas interações finais é, na sua visão, qual que é a maior contribuição da educação na vida de uma pessoa? Nossa, imensa, imensa. E eu vivencio isso todos os dias e há muito tempo, né? Ela extrapola aquilo que você pensa que vai contribuir, sabe? Eu acho que isso já se sabe, né? A contribuição de um educador é eterna, né? Ela deixa marcas. E não apenas em termos de você dar uma condição social melhor, não apenas em termos de ela depois poder disputar um emprego melhor, ter uma condição de vida, né, com mais renda, mas principalmente a educação pode fazer pensar, fazer ser mais tolerante, essas sociedades tolerantes que a gente tanto quer, não é? Que propicia a discussão, a pessoa que tem essa possibilidade de ter educação, que no nosso país ainda é tão desigual isso, ainda tão poucos ainda como deveriam chegar ao ensino superior, né? Mas aquela pessoa, ela tem condição de cuidar melhor da sua saúde, da saúde dos outros, ser cidadã, né? Então, extrapola muito isso. Está além daquilo que as próprias instituições e os educadores imaginam que estão fazendo. As sementes vão muito além. Se você abrisse uma universidade do zero, hoje, nesse momento, como ela seria? Do zero? Bom, depende tantas legislações. Não, vamos sonhar, Lúcia, vamos sonhar. Sim, não tem nada disso. Como ela seria se você pudesse sonhar essa universidade? Mas eu acho que seria muito parecida com o que eu vivencio aqui, né? E a minha família vendeu a própria casa que meus pais haviam comprado em 61 para comprar uma escola primária falida com 26 alunos, você imagina. Então, ela já parte de uma loucura, não é? De um sonho, tá? De um ideal. Menos zero, né? É o menos zero. Menos zero. Todo mundo falando, olha, loucura, vocês acabaram de comprar uma casa e nós, a família, na época, tinha 3 filhos, né? 3 filhas. A Silvia, que é mais velha, eu, a Cecília. E nós aprendemos isso, olha, não tem casa, né? A nossa casa é no Santa Cecília, tá? Porque lá foi o piano, foi a vitrola, foi biblioteca, foi livro, tudo. Porque aí você foi morar num apartamento minúsculo com 3 filhos e tal. Então, a escola é isso, para mim, é a escola vida, tá? É a escola que você vai,
que você está junto com aqueles que estão com você, com seus alunos, com os funcionários, os professores. A gente é um educador, é estar aprendendo todos os dias, né? E, ao mesmo tempo, dotar, né, de poder pensar naqueles que gostam do que fazem, que além de serem muito competentes cientificamente, eles gostam de gente, gostam do ser humano, porque não tem educação com quem não gosta de gente. E ter a melhor estrutura, claro, tecnológica, porque isso faz toda a diferença, né? Você poder vivenciar na prática aquilo que você está ensinando. Então, seria isso. E essa interação com a comunidade que a gente tem, porque eu vejo que também faz toda a diferença o aluno e o professor terem contato com pessoas mais carentes, que não apenas ensinar o dentista que ele vai estar num consultório lindo, pelo contrário, também atender a comunidade com os problemas mais reais que existem. E isso ele aprende. E o aluno sai diferente, né? Então, eu acho que seria isso. Então, como você aprende? Ou você poderia indicar para os nossos ouvintes e internautas um livro, nós falamos muitos aqui, né? Mas um livro, um vídeo, um estudo, algo específico que você tenha uma relação bem intensa. Então, eu aprendo muito ouvindo música, assistindo filmes, lendo livros. Eu acho que isso... E quando eu falo de incentivar a leitura, que eu falo muito disso, a leitura de várias formas, né? Ensinar a ler um livro, a ver um filme, né? Porque isso também deixa marcas nas pessoas, né? Um filme que te marcou, tal. Vale um para nós, um filme. Não, estou falando um que eu vi, eu tenho muitos que me marcaram, mas vou citar um que eu vi recentemente, que é Oppenheimer, né? Que é justamente sobre o físico e a questão da bomba atômica, que é algo que... né, e essa trajetória toda. Então, ao mesmo tempo, o filme também transmite umas questões científicas da física, né? A gente vê a questão política e também as questões do início da Guerra Fria, né? Algo que está muito real para nós agora, né? A questão dos próprios cientistas, né? A questão dos judeus, que realmente eles foram os Estados Unidos, com todos aqueles que fugiram da guerra, criaram grandes cientistas, né? Puderam e deram origem a isso. Sim. Então, esse eu falo porque eu vi recentemente, agora, né? Você falou o quê? Um vídeo, um filme, um livro que eu li recentemente também, que é da Carla Madeira, aquele Tudo é Rio, que é muito interessante, porque a narrativa dela é maravilhosa, né? E você vai vendo essa tessitura do cotidiano, não é? De como isso é formado, e fala também de mulher, né? Fala também essa questão de mulher, família, preconceitos, e ela escreve de uma forma muito gostosa também. Então, eu tenho as mais diversas leituras, assim como também de psicologia. Eu acho que seria esses, e sempre os clássicos também, né? Perfeito. E onde é que as pessoas te acham, Lúcia? Redes sociais? Lembrando que você está sempre também na nossa Carta ao Leitor, na revista Ensino Superior. Isso mesmo. Então, a revista Ensino Superior é imperdível, né? Ela sempre traz assuntos muito importantes, né? De uma forma, um time de jornalistas maravilhosos, né? E eu também, então, além da Carta ao Leitor, também o Instagram, Lúcia Teixeira 7, tem o Facebook também, Lúcia Teixeira, tem o LinkedIn, que eu nem sei qual é, acho que é Lúcia Teixeira também, não sei se é Lúcia Teixeira, mas com certeza me acham também, né? E também, deixa eu ver qual é, eu não sei como é que está meu nome. Lúcia Teixeira, tá assim.
No LinkedIn, né? No LinkedIn, tá bom? Tá bom. Lúcia, foi um prazer enorme conversar com você aqui. Estamos sempre nos falando, né? É mesmo. Pelo menos uma vez por mês, né, É Lúcia? mesmo, é mesmo. Parabéns, viu, Sandra? Parabéns. Olha, foi um prazer enorme mesmo estar aqui com você. Muito obrigada. Gustavo também. Sucesso com todos os seus livros, Obrigada. sucesso na presidência do Semesp, sucesso na Unisanta e em Obrigada. todos esses caminhos aí que você trilha. Boa Obrigada. sorte em tudo, viu? Para vocês também, que a gente precisa muito de pessoas como vocês, né? Que levam aí a reflexão, que vão a fundo, não é? Aos assuntos como eles devem ser tratados, não de forma rasa. Então, vocês são muito importantes. Eu sou muito defensora aí, quando eu também escrevi sobre a Pagu, falar sobre o papel do jornalista, do comunicador, da importância desse papel também. Lúcia, muito obrigado. Obrigado por trazer essa oportunidade da gente conversar aqui sobre literatura, sobre o Pagu, e trazer essas conversas para os nossos ouvintes, né? Com certeza vai enriquecer muito quem ouvir esse episódio. O pessoal vai atrás desses livros da Pagu, de todos os outros aí que a Lúcia mencionou. E obrigado a todos os ouvintes por chegarem aqui até o final. Mais uma vez estar com a gente no nosso quadro Prosas. E até a próxima. Até a próxima.